Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E no vídeo de hoje, que eu considero um dos mais importantes desse canal, é pelo seu caráter esclarecedor. Eu quero te falar sobre uma carta no mínimo intrigante. Uma carta escrita no ano de 1871, portanto lá no século XIX. Essa carta foi escrita por um dos maçons mais importantes da história da maçonaria. E nessa carta ele dizia algumas coisas que seriam provocadas, que aconteceriam no mundo. O detalhe, seriam provocadas por agentes iluminados. Então ele vai anunciar que seria provocado no mundo algumas coisas que já aconteceram, mas as mais graves ainda estão por acontecer, mas nós já temos sinais muito claros dessas coisas. Ele vai falar sobre, por exemplo, o surgimento de 3 conflitos mundiais, 3 Gs mundiais. Você vai entender, eu vou chamar aqui de GM, é um conflito mundial. Então ele vai falar que acontecerá, será provocada 3 GMs no mundo. Ele vai falar que o mundo chegará a um caos tão grande que a humanidade ela irá desejar uma espiritualidade, um governante espiritual. E ele vai dizer que nesse momento então manifestará a luz universal de Lúcifer. E ele vai dizer então que nesse momento o cristianismo, a cristandade será exterminada. É uma carta realmente assustadora. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, porque eu quero falar sobre aquilo que ele está anunciando da primeira e segundas GM, e depois eu vou deixar a segunda parte quando ele diz que o mundo será preparado para receber a luz universal de Lúcifer. E você vai entender que tudo que ele diz, nós já estamos vivendo. É incrível. Então, eu só te peço uma coisa, me ajude a compartilhar esse vídeo, me ajude a divulgar, porque eu tive 4 vídeos seguidos que sofreram restrições da plataforma, então eles não vão ter alcance, então eu dependo de você para me ajudar. Compartilhe, deixe o seu like, ajude esse canal, porque o que a gente está fazendo aqui tem um único objetivo: levar o esclarecimento para que as pessoas entendam que nós estamos dentro de um projeto maligno. É impressionante como, ainda que você não acredite na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mas aquilo que está escrito está se cumprindo. Portanto, nos ajude nessa divulgação e vamos ao vídeo. Esta carta foi escrita por Albert Pike, que nasceu no dia 29 de dezembro de 1809 em Boston, e ele faleceu no dia 2 de abril de 1891 em Washington. Portanto, ele é uma pessoa pertencente ao século XIX. Eu tenho aqui nesse canal um vídeo, uma série chamada Deus está morto, nós o matamos, eu e você. E lá eu mostro como o século XIX ele foi a base para esvaziar o coração do homem de todos os valores. Inclusive, a ciência foi usada para isso. E aí, o século XIX termina com aquela famosa afirmação de Nietzsche, dizendo que Deus está morto. Então, assista essa série que você vai entender melhor como se construiu a morte de Deus. Vamos lá. Então, Albert Pike ele escreveu essa carta no dia 15 de agosto de 1871. Essa carta ela foi escrita para Giuseppe Mazzini, que foi um outro maçom revolucionário na Itália, pertencente a uma sociedade secreta, uma ordem secreta chamada Carbonária. Então ele escreveu essa carta em agosto de 1871 e ele é tão importante na história da maçonaria que ele é o autor de Moral e Dogma. E o que é Moral e Dogma? Moral e Dogma, na verdade, é uma espécie de livro que ele trata ali dos procedimentos, das ordens, dos graus, da filosofia, das crenças, enfim. Ele vai tratar ali da liturgia, das doutrinas dos maçons. Moral e Dogma, ele cria, na verdade, aquele que foi chamado de rito escocês, né, antigo e aceito. Então é Moral e Dogma do rito escocês, que é um dos ritos mais aceitos no mundo, para você ter uma ideia da importância que teve Albert Pike. Então essa carta dele, para quem achar que não existe, que é
teoria da conspiração, essa carta, segundo alguns estudiosos, ela esteve exposta em um museu de Londres até o ano de 1977. Depois ela foi retirada. Mas essa carta ela é citada em alguns livros. Eu já li livros que cita essa carta, esse anúncio que Albert Pike faz das coisas que aconteceriam. Veja o que ele vai dizer aqui. Vamos começar aqui com a carta. Ele diz assim: a primeira GM, olha só, a primeira GM deve decorrer de forma a permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares da Rússia e garantir que esse país se torne um bastião do comunismo ateísta. Então veja bem, ele está dizendo aqui que a primeira GM ela deve decorrer de forma a permitir, ou seja, ela vai ser conduzida com um objetivo. Qual o objetivo? Que os agentes Illuminati eles derrubem o poder dos czares da Rússia e transformem a Rússia num bastião do comunismo. Todo mundo sabe que a primeira GM ela começou em 1914 e terminou em 1918. E o último czar foi assassinado em 1918 na Revolução Russa. A sua família, né, a família do czar Nicolau II, ela foi brutalmente assassinada. Eles foram exterminados a tiros dentro de um quarto, reuniram todos e eles foram exterminados por agentes revolucionários comunistas lá na Rússia. Então, ou seja, aconteceu exatamente o que Albert Pike disse lá no século XIX. Foi uma coincidência? Claro que não, tudo é um projeto. Seguindo aqui, as divergências causadas, veja, tudo é provocado, as divergências causadas pelos agentes Illuminati entre a Alemanha e a Inglaterra serão usados para fomentar essa G. Então veja, ele está dizendo que as divergências causadas pelos agentes Illuminati entre Inglaterra e Alemanha não foi uma coincidência. A Inglaterra e a Alemanha foram dois países que lutaram em lados opostos e foram as principais potências que lutaram em lados opostos nessa G. Então tudo foi orquestrado. Seguindo, no final da G, o comunismo será criado e usado de forma a destruir outros governos e ainda para enfraquecer as religiões. Você está vendo? Ele está dizendo que o comunismo seria criado para destruir outros governos e enfraquecer religiões. Todo mundo sabe que o comunismo ele era um movimento ateísta. O próprio Stalin ele disse isso com todas as letras, todos eles disseram isso. Mas ele dizia o seguinte: a moral comunista não é uma moral cristã, é uma moral comunista. Seguindo, olha o que ele diz aqui. Durante a segunda, aqui já na segunda GM, durante a segunda GM, o comunismo internacional tem de se tornar forte o suficiente de forma a contrabalançar a cristandade. Pausa. Ele está dizendo o seguinte: o comunismo ele tem que ser forte o suficiente para contrabalançar a cristandade. O que é isso? Ora, nós tínhamos uma Europa e uma América toda cristã, seja de origem protestante, católica, espírita, independente da linha que se adotasse, Testemunho de Jeová, o que importa é que era nós tínhamos uma parte do mundo cristã. Então ele está dizendo que o comunismo teria que ser forte para contrabalançar, ou seja, frear, né, diminuir, sufocar esse movimento cristão. Você vê que o lado oriental se tornou comunista ali com a Ásia, você vê a China, você vê a Rússia, você vê os países do leste europeus, eles se tornaram, a Rússia se tornou o primeiro país comunista do mundo, da Rússia se expandiu e se formou o que ficou conhecido como União Soviética. Então aquele bloco todo comunista ateísta serviu para refrear. De lá eles foram se infiltrando na Europa, na América, e aí realmente o comunismo conseguiu se infiltrar e assim ele foi corrompendo o cristianismo de dentro para fora, que é um projeto de subversão. Então, seguindo aqui, agora ele está falando aqui do comunismo, o qual deverá então ser refreado e contido em xeque, até o momento em que nós voltaremos a necessitar dele para o derradeiro cataclismo social. Olha o que ele está dizendo. O comunismo será, então, ele vai refrear o cristianismo, depois ele será refreado, ele vai ser refreado por um tempo, até que eles voltem a usar ele
para um cataclismo social. O que é um cataclismo? É uma grande convulsão, é uma destruição, é realmente um acontecimento que causa um grande terror, uma destruição. Então o que ele está dizendo é que o comunismo vai ser refreado e depois ele será então usado. Aí você compreende por que é que o comunismo nunca acabou? Você compreende que derrubaram o Muro de Berlim, que dividia as Alemanhas, eles disseram que a União Soviética deixou de ser comunista lá em 91, mas por que nunca acabou o comunismo? Eu tenho um vídeo que eu questiono isso aqui, eu questiono por que o comunismo ainda existe. Então, olha só, qual a lógica de você pensar assim? O nazismo matou muito menos que o comunismo, e o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas, mais de 10 vezes o que o nazismo matou, o comunismo é permitido, é legalizado. Nós temos partidos comunistas, nós temos a exaltação de Stalin, de Lenin, de Che Guevara, de Fidel Castro, homens que mataram absurdamente. Então, ou seja, Mao Tse-tung até hoje ele é reverenciado na China por Xi Jinping. Mao Tse-tung, no movimento comunista da China, ele matou 10 vezes mais que Hitler, só Mao Tse-tung na China. Ele matou 60 milhões de pessoas. E aí você pergunta, por que esse movimento nunca foi extinto, criminalizado? Você está entendendo agora? Porque ele vai ser usado ainda no momento apropriado. Seguindo aqui, a Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças entre fascistas e sionistas políticos. O que é um sionista político? O sionismo foi um movimento que apoiava o estabelecimento, a criação de um Estado judeu, um Estado de Israel soberano naquela região onde já pertencia a Israel. Então veja bem, a palavra sionismo ela vem de Sião, é um movimento que leva o povo à criação do Estado de Israel, daí a ideia de sionismo. Então, o que ele está dizendo é que a Segunda Guerra ela deveria fortalecer esse movimento. Então vamos lá. Esta G tem de surgir de forma a que o nazismo seja destruído, foi o que aconteceu, e o sionismo político se torne forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Então veja que realmente o sionismo foi um movimento forte, com o apoio da Inglaterra, que a Inglaterra é dominada por líderes pertencentes a sociedades secretas. Então esse movimento sionista ele deveria ser forte o suficiente para se estabelecer o Estado de Israel, um Estado soberano. E veja que isso aconteceu em 1948. Foi estabelecido, criado, com o apoio da Inglaterra, o Estado de Israel. Então, tudo aconteceu conforme aquilo que foi planejado. Então, aqui, eu quero entrar nessa primeira parte, quando ele fala da terceira GM. Olha só que ele já está prevendo uma terceira GM. Agora, diga-se aqui de passagem, já estão falando sobre uma terceira GM. Este conflito que está acontecendo agora, provavelmente ele é o pontapé inicial para isso. Já estão anunciando isso aí. Há muitos órgãos de imprensa que já falaram sobre isso aí. Agora, observe aqui comigo, o que ele vai dizer. A terceira GM tem de ser fomentada de forma a tirar vantagem das diferenças, olha aqui de novo, causadas pelos agentes Illuminati, entre sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Esta G tem de ser conduzida de forma a que o Islão, mundo árabe muçulmano e o sionismo político, Estado de Israel, se destruam mutuamente. Então aqui você vê que ele está dizendo que um dos fatores que irá contribuir para o surgimento dessa terceira GM é realmente a briga entre muçulmanos e israelenses. Agora, o curioso é que como é que ele poderia falar disso lá no século XIX? Então você vê que tudo foi provocado, que tudo foi criado. Você vai entender que, na verdade, embora aquela terra historicamente já pertencesse a Israel, você vai ver que ela foi colocada ali no centro, naquele local ali, e aquilo se tornou um grande conflito que dominou o século XX. Todo mundo sabe da briga histórica ali de décadas que vem se seguindo entre palestinos e judeus.
Então você vê que tudo foi construído para que haja esse conflito. Na verdade, se você olhar para a humanidade, você vai perceber que há um conflito o tempo em todo sendo gerado, desde a sua casa, entre homem e mulher, com esse movimento feminista, depois passando por héteros e homossexuais, por brancos e negros, patrões e empregados, ricos e pobres, e aí você vai ver o tempo todo isso sendo reproduzido, desde uma escala familiar até uma escala internacional, mundial, entre grupos políticos e por aí vai. Tudo isso tem um porquê e nós vamos entender no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, nos ajude e até o próximo vídeo com o caos que será instalado socialmente, a sede espiritual do povo, da sociedade e o surgimento da luz de Lúcifer. Que Deus abençoe a todos.